Onde estão com fome da palavra de Deus, digam glória a Deus. Amém, graças a Deus. Abra sua Bíblia na carta que Paulo escreveu à igreja de Filipe, no capítulo 4. Está lá no finalzinho da Bíblia, quase, né? Filipenses, capítulo 4, está depois de Efésios. Você que está em casa pode acompanhar aí no telão. Antes de Tessalonicenses, Filipenses, capítulo 4. Diz assim a minha tradução, versículo 2: O que eu rogo a Evódia e também a Sítique é que vivam em harmonia no Senhor. Sim, eu peço a você, leal companheiro de jugo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho, com Clemente e meus demais cooperadores. Os seus nomes estão no livro da vida. Alegrem-se no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Você pode repetir após mim? Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pelas orações, súplicas e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Feche os seus olhos, se você pode. Senhor, essa é a tua palavra, e nessa noite em graça pedimos que o Senhor fale conosco, que os exemplos dados por Paulo para essa igreja tão importante possa nos inspirar, nos encorajar e também nos exortar, como tema desse texto aqui, para os desafios que nós enfrentamos hoje. Essa é a nossa oração, agradecidos no nome de Jesus. Amém. Queridos, eu tinha preparado uma palavra para estar aqui hoje trazendo para os irmãos, que não era essa palavra, uma palavra em Juízes, no capítulo 11. Juízes, no capítulo 11. Só que quando eu subi aqui, sabe, eu não tenho muito essas coisas, mas quando eu subi aqui, eu senti uma coisa dizendo assim, não é essa palavra. Eu falei, isso é coisa do diabo. Eu falei, mas não, é de Deus mesmo. Por que eu disse que era do diabo? Porque eu quero o conforto. Eu quero aquilo que está preparado, eu quero aquilo que está estudado, eu quero aquilo que está decorado, sabe, Elber? E Deus, Ele quer tirar a gente da zona de quê? De conforto, né? Aí eu falei, não, eu acho que isso é coisa do diabo, gente, na minha cabeça. Isso não é coisa de Deus, não. E aí eu peguei ali, fiquei num momento de oração, e essa palavra aqueceu muito no meu coração hoje. Então, eu aprendi na minha vida que quando Deus fala, é melhor fazer o quê? É melhor. Então diga para quem está do seu lado, é melhor obedecer, hein? Você sabe que teve uma vez que eu fui pregar num lugar, isso não aconteceu muitas vezes na minha vida, Elvio, mas eu fui pregar num lugar e eu falei, não, eu não vou pregar, assim, eu não vou sair do esboço, né? E foi muito ruim. Não a mensagem, não o culto, o sentimento depois de você não fazer aquilo que, de alguma forma, Deus direcionou a fazer. Então, hoje a gente vai sem esboço. Eu tinha meditado nesse texto aqui hoje cedo, falei um pouco sobre o anterior na live de hoje, depois você vai lá assistir. E eu queria entrar dentro desse contexto aqui. Essa carta que Paulo escreveu, ele escreveu para uma igreja que ele plantou na Europa. Foi a primeira igreja da Europa. Paulo plantou essa igreja, essa célula, numa viagem missionária que ele fez lá. E ele cita um monte de amigos que ele fez e um monte de problemas, Arthur, que esses amigos estavam tendo lá na igreja. A igreja era uma igreja boa, eram irmãos queridos, que amavam Paulo, irmãos generosos que sempre contribuíam com Paulo nas viagens missionárias, mas
que de alguma forma essas duas irmãs aqui, que eu falei no início, Evódia e a outra, inclusive você está grávida aí, um nome bonito, Evódia, né? Uma filha sua, elas começaram a ter problemas entre elas. E Paulo, ele traz essa carta chamada de alegria, carta da alegria. Só que, paradoxalmente, Paulo escreve uma carta recomendando que eles possam estar alegres, Paulo estando preso. E alguém que está preso não está alegre, não está feliz. Alguém que está no hospital, não sei se você sabe disso, é muito comum eu estar em hospital, dona Zezé, e todas as vezes que eu visito alguém no hospital, a primeira coisa que a pessoa fala é: eu quero ir embora. Todo mundo quer ir embora. Então quem está preso quer ser livre, quer sair dali. Mas Paulo, ele traz uma recomendação de alegria. É como se mesmo preso, Paulo estivesse sendo saciado pelo Senhor. Pessoas que estão enfermas, pessoas que estão presas, essas pessoas, de alguma forma, o paciente é chamado de paciente porque ele precisa ter paciência. E Paulo estava preso, ocioso, mas ele não deixou que a ansiedade dominasse o seu coração. Eu vou falar hoje sobre ansiedade. O que é ansiedade? Quando aquilo que não aconteceu, o futuro, domina o nosso presente. Quem tem coragem de dizer? Quem é ansioso aí? Levanta a mão. Ansioso, meu Deus. Teve gente que ficou em pé. Isso não é ansioso, não. Isso é muito ansioso. Ansiedade. Não, eu não sou ansioso. Todo mundo é ansioso. Diga para quem está do seu lado: você é ansioso. Tem gente que controla a sua ansiedade. É diferente. Então, eu aprendi a controlar a minha ansiedade. E aí Paulo, ele recomenda, aqui são conselhos para a ansiedade, e a gente vai falar sobre eles hoje. Ele diz assim: alegrem-se no Senhor, alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi: alegrem-se no Senhor. Então a primeira coisa, Jairo, que Paulo fala é para a gente se alegrar no Senhor, que o Senhor tem que ser a nossa alegria. Isso mostra para nós uma diretiva, uma ordem. Você pode até ter alegria em vários lugares, mas a verdadeira alegria da sua vida tem que estar aonde? No Senhor. Porque se não estiver no Senhor, essa alegria, ela não vai ser uma alegria satisfatória, não vai ser uma alegria que vai produzir completude, saciedade para a sua alma. No mundo existem alegrias passageiras, alegrias efêmeras, circunstanciais. Você quer ver uma coisa que dá alegria para a gente? Quando a gente compra uma coisa na internet e a campainha toca, sim ou não? Sim. A gente fica assim: glória a Deus. Não é verdade? Aí vem o pacote da Shopee, lá sei lá da onde, Xiaomi, não sei. Aí você abre o pacote, tá doido para ver. Aquilo dá uma alegria, né? Uma sensação de prazer. É uma alegria. Mas daqui a pouco essa alegria, e você precisa comprar mais. Olha aí, sabe? Mais. E aí nós passamos a ser acumuladores para ter a alegria, e nós passamos a substituir as coisas. Nós compramos para ter a satisfação e substituímos para ter novamente essa satisfação. Paulo diz que nós devemos buscar nos alegrar no Senhor. Então ele diz: alegrem-se no Senhor. E aqui, Paulo preso, o pessoal de Filipenses solto, e ele dizendo: a alegria de vocês deve estar no Senhor, independente das circunstâncias. Porque eu estou preso, e eu estou falando de alegria, mesmo numa condição de prisão em Roma, em um lugar insalubre,
em um lugar fétido, cerceado do direito de ir e vir, mas ainda assim buscando me alegrar no Senhor. Isso quer dizer que não tem a ver com o que está acontecendo lá de fora. Não é hipocrisia. É você buscar a alegria da sua vida no Senhor. Rafael, mas como que eu vou me alegrar no Senhor com tudo o que está acontecendo na minha vida? Talvez você esteja reduzindo a sua vida ao que você está passando agora. E eu falei domingo que tempos de deserto são momentos que a gente cria reducionismo, que a gente acha que acabou. E aí Paulo fala o seguinte: alegrem-se no Senhor, novamente direi. Ou seja, são 2 vezes. Alegrem-se no Senhor. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Amabilidade é a capacidade de amar. E o amor é uma das 3 virtudes teológicas. Quando tudo na sua vida acabar, 3 coisas vão ficar. Está lá em 1 Coríntios, no capítulo 13. O Paulo ele diz: quando tudo acabar, 3 coisas vão ficar. A primeira coisa, quem sabe? Fé. A segunda coisa, esperança. E a terceira? Aí Paulo diz: das 3, a maior é o amor. Seja a amabilidade de vocês conhecida diante de todos. Não adianta só dizer que ama. Se o seu amor, ele é um amor de palavras, ele é discursivo, ele é verborrágico. O amor, ele deve conter ações práticas. Porque amar é uma ação, diga ação. É uma ação, é uma prática. E aí, Paulo diz: seja a amabilidade de vocês conhecida. Será que eu sou alguém que tenho revelado esse amor em tudo na minha vida? Ou será que eu só decido amar quando tudo está bom? Quando tudo não está bom, quando não estou bem, eu não amo ninguém, eu dou patada em todo mundo. Porque essas 2 irmãs viviam se atacando lá, produzindo escândalo entre os irmãos. Aí ele diz: seja a amabilidade de vocês conhecida diante de todos. Aí ele fala assim: perto está o Senhor. O que está falando isso? Que perto está o Senhor? Porque às vezes na nossa vida, Elvia, existem momentos que a gente acha que Deus sumiu, cara. Não é possível, cara. Não é possível que Deus não está vendo o que está acontecendo, porque eu não estou nem sentindo Ele. Aí eu vou no monte, não acontece nada. Eu vou na vigília, aí Deus usa o irmão para falar com quem está desse lado e desse lado. Aí você vai, aí acaba a vigília, você vai lá: tudo bem, eu queria que você orasse por mim. Aí a pessoa bota a mão na sua cabeça e ora e fala assim: não tenho nada de Deus pro irmão. Aí você fala assim: não é possível. Aí você bota Deus na parede, como se a gente pudesse. Aí você pega a Bíblia, fecha o olho, fala comigo, Senhor. Aí você abre, que agora ele vai falar. Aí ele fala: vou acabar com toda a tua descendência. Você abre lá num texto lá de guerra. Aí você fala: Senhor, está amarrado, está repreendido, Senhor. Não é isso, Senhor. Então ele diz: perto está o Senhor. Ele diz que o Senhor está perto de nós, mesmo que os nossos olhos não vejam. Mesmo que as circunstâncias elas sejam desfavoráveis, Deus está com você. Mesmo que você não... estou tudo arrepiado. Não, mesmo que não fique, Deus está aqui nesse culto. Porque Ele disse que onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei presente. Então, diga para quem está do seu lado: Deus está aqui. Deus está aqui, mano. E mais, Ele não só está aqui, não, André Zezé. Ele está perto. Ele não está longe. Deus está perto. E tudo que a gente quer, às vezes, é ter essa certeza. Essa certeza. Só que a gente precisa entender que Deus não é homem. E Ele não precisa ficar falando várias vezes. Porque, sábado eu vou lá na sua casa. Eu esqueci seu nome. Esqueci, você mesmo,
Não, esse aqui, fala. Rosan, sábado vou lá na nossa casa. A gente vai tomar um café, amém? Glória a Deus. Tá certo mesmo, sábado? Tem certeza? Não vai furar comigo não, hein? Vou lá, hein? Eu vou lá, vai me deixar esperando. Quantas vezes eu tenho... Teve um irmão que essa semana fez aniversário. Cadê Galotinho? Tá por aí? Teve um irmão que fez aniversário essa semana. Aí veio aqui na igreja. Né, Galotinho? O irmão fez aniversário. Um irmão querido. Aí eu levei ele lá na loja. Na igreja. Eu senti no meu coração. Na loja da igreja. Aí eu falei, ô querido, tudo bem? Alegria. Você completando mais um ano de vida. Eu falei para ele, vou te dar um presente. Pode escolher qualquer peça aqui da loja. Qualquer peça? Aí eu falei, qualquer peça? Tem certeza? Ele falou, não foi, Gautinho? Tem certeza? Eu falei, tenho qualquer peça. Qualquer valor? Eu falei, cara, eu acho que eu tô sem credibilidade nenhuma. Não é possível, cara. Não é possível, o cara perguntou 3 vezes. O cara falou 3 vezes para eu confirmar que era minha casa. Quantas vezes Deus precisa falar com você? Pergunta para quem está do seu lado. Quantas vezes Deus precisa falar com você? Se for mais de uma, tem algum problema. Não, seria bom que se ele confirmasse umas 3, né? Igual o Gedeão. Senhor, agora não me leve a mal, mas eu quero que do lado de fora fique molhado, do lado de dentro fique seco. Todas as vezes que você pedir prova a Deus sobre alguma coisa, Deus vai exigir de você que você seja elevado num nível de fé ainda maior. É como se Deus dissesse para você, já que você está querendo desse jeito, vai ser com emoção. Então pergunta para quem está do seu lado, você quer com emoção ou sem emoção? Não, eu não quero com emoção. Então não pergunta muito, só confia. Só depende. E aí ele diz, vamos voltar para o texto. Perto está o Senhor. Versículo 6. Não andem ansiosos por coisa alguma. Falar é? Pode falar mais alto. Falar é? Ô, meu irmão, falar é fácil. Difícil é ser eu, né? Falar igual o outro. Difícil é viver o que eu estou vivendo. Como é que eu não ando ansioso, meu irmão? Aí a pessoa fala assim, por que você está assim tão ansiosa? Tão ansioso? Não precisa ficar ansioso. Porque o problema dos outros sempre é mais fácil. Difícil é quando é no nosso. Aí Paulo fala, não andem ansiosos. Ó, Filipenses, por coisa alguma, por nada. Se ele falasse só isso, não tinha sentido nenhum. Mas Paulo dá a receita para você não viver mais ansioso e ansiosa na sua vida. Meu Deus. Quem quer aprender essa receita? É isso aí. Não vou dizer nada novo, porque está escrito aqui na Bíblia. O nosso problema é que a gente não coloca em prática. Eu falei isso de manhã. A gente não precisaria ouvir mais nada se a gente decidisse colocar em prática aquilo que a gente já ouviu. Nosso problema é ajuste de foco. A gente perde rapidamente o foco de tudo. A gente tem dificuldade de concentração. Por quê? Porque nos falta paz. Toda vez que você não tem paz, você não vai ter foco. Porque ninguém que está vivendo ausência de paz na sua vida consegue focar em alguma coisa. Uma alma preocupada, uma alma ansiosa, uma alma inquieta, uma alma cansada, não consegue ser uma alma focada. Porque a sua mente, ela está vagando, ou no passado ou no futuro. Então, o segredo para se vencer a ansiedade é ter paz. É ter a paz. E como é que eu tenho essa paz? Eu estou falando de trás para frente. Vamos lá. Ele diz o seguinte: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração, súplica e com ações de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. Paulo fala o seguinte: não andem ansiosos, mas em tudo estejam colocados diante de Deus
com orações, súplicas e ações de graça, os seus pedidos. Paulo fala o seguinte: orar é uma coisa, pedir é outra coisa, e agradecer é outra coisa. 3 coisas diferentes, que são contidas no momento de fala com Deus. Você acha que a gente ora para Deus responder, ou só para Ele responder? Claro que não. Porque a maioria das orações que a gente faz, elas não são atendidas no nosso tempo, sim ou não? E nem por isso a gente deve deixar de orar. Então por que a gente tem que orar sem cessar? Porque quando eu oro, eu me esvazio de tudo aquilo que está em mim. E ao ser esvaziado, colocando diante dele, eu passo a ser cheio dessa paz que vem dele. E aí ele diz: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo estejam diante de Deus, com orações, súplicas e ações de graça. Orar é falar com Deus. Então para que a gente ora? Para falar com Deus. Isso quer dizer que oração tem a ver com relacionamento. Fala, relacionamento. Então Regiane está aqui. Ela coordena uma rede de células. Eu sou o pastor dela. Então nós temos um relacionamento. E às vezes ela vem, traz as demandas das redes, das células. Agora você imagina, toda vez que eu encontro a Regiane na igreja, ela vem e fala a mesma coisa. A mesma coisa. A mesma coisa. Chega uma hora que eu falo assim: cara, eu acho que essa moça ela tem problema. Porque ela repete a mesma coisa. Então, como é a minha oração com o Senhor? Feche seus olhos por um momento aí, agora. Como tem sido as suas orações para Ele? Se as suas orações, elas são repetidas palavras, isso não é oração. Isso são palavras vãs de repetições, como o texto mesmo fala. Porque talvez a sua oração sempre comece com a mesma palavra. A mesma palavra. Aí você vai seguindo o mesmo rito, você vai dizendo a mesma coisa sempre para Deus. Isso pode ser um discurso, menos uma oração, porque oração é relacionamento. Então, peraí, se é relacionamento, tem que ter espontaneidade, tem que ter naturalidade, tem que ter fluidez. Olha para mim aqui, por favor. Se você não consegue colocar diante de Deus emoções para Ele. No outro dia, eu atendi um irmão e ele estava falando comigo uma situação dele. E aí ele falou: uma situação minha, muito difícil e tal. Eu falei assim: você já colocou isso diante de Deus? Eu oro. Eu falei: não, mas você já falou para Ele? Você já falou assim para Deus: Senhor, o Senhor precisa resolver essa situação. O Senhor precisa resolver isso. Você já falou desse jeito? Não, desse jeito eu ainda não falei. No dia teve eu não posso falar porque está gravado, né? No dia teve um encontro de pastores. E aí estava um encontro de pastores. Um monte de pastores, um monte de lugar. E aí quem estava conduzindo o negócio escolheu um pastor para orar. Pastor, falou para o pastor lá: o senhor pode orar? Não é até um apóstolo, não é pastor. O senhor pode orar? Aí ele falou: posso. Aí ele ficou em pé, beneplácito Deus, e começou a falar. Eu falei: vou no dicionário saber que é isso. Que tanto nome desconhecido é esse que ele está chamando Deus? Não era mais fácil chamar Pai? Entende? Às vezes a gente quer buscar tantas palavras. O cara usou tanta terminologia para chamar, que eu falei: rapaz, eu não conhecia nem essas palavras. Isso não é intimidade. Então, orar é uma coisa, pedir é outra coisa. Orar é relacionamento. Eu tenho relacionamento com Deus, sim ou não? Se eu não tenho relacionamento, eu não tenho intimidade, né? Imagina uma pessoa que eu vejo pela primeira vez. Eu sou capaz de revelar segredos meus para essa pessoa, sim ou não? Você é capaz de revelar? Sim ou não? Não. Você só revela para quem você tem profunda intimidade. Uma pessoa que você tem intimidade, quando você encontra com ela, você tem liberdade para ficar muito tempo conversando com ela? Sim ou não? Sim ou não?
Se você conhece a pessoa, você encontra a pessoa. Sim ou não? Sim. Agora, uma pessoa que você acabou de conhecer, você não tem intimidade com ela, você conhece da igreja, sempre vê, aí de repente senta junto, entra no elevador, tem intimidade, sim ou não? Não tem. Olha para cima, calor, né? Frio, choveu, tá frio. Aí pega o telefone, porque não tem intimidade. Então, será que eu tenho intimidade com Deus? Quer saber se você tem intimidade com Deus? Como é que é a sua oração? Sua oração é curta, rápida, já acabou. Não tem mais nada para falar. Teve um pastor uma vez que falou, ele deu uma ideia. Ele falou, podia fazer rotatividade de pastores. O cara falou isso. Podia rodar os pastores das filiais, porque assim, chega um momento que eu já não tenho mais o que falar naquela igreja, né? As mensagens acabam. Eu falei, como é que é? Porque ele queria repetir as mesmas mensagens em outra igreja agora. Ou seja, ele preparou alguns estudos e aqueles estudos acabaram. E ele falou assim, agora eu preciso. Observe, uma mente pequena. Intimidade, ela vai gerar, sabe, revelação de coração. Aí ele fala, em tudo estejam diante de Deus com orações e súplicas. E aí sim, depois do relacionamento, as necessidades, os pedidos. Por isso que a oração do Pai Nosso é um modelo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Aí depois vem a petição. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos. A oração do Pai Nosso é um modelo. Jesus disse, Pai Nosso, ele começa a glorificar a Deus e dizer quem ele é. Mas ele não diz para Deus, ele diz para ele. Quando você ora, você não ora para Deus responder a você, você ora para colocar diante dele o seu coração, para você se esvaziar das inquietudes da sua alma. E aí ele diz, sejam conhecidas diante de Deus com orações, súplicas e ações de graça. Será que eu agradeço a Deus? Ou eu só peço? Ou é só meu e meu? Senhor, eu quero, por favor, Senhor, faz na minha vida. Então, se todas as vezes que o Tito chega perto de mim, ele chega para pedir alguma coisa, a relação do Tito comigo, mesmo sendo o pai dele, é uma relação de interesse. E eu acho que às vezes, muitos de nós só chegamos na presença do nosso pai achando que ele é uma carteira, pedindo a ele alguma coisa. Porque toda vez que entra na presença dele é para pedir alguma coisa. Nunca é para se relacionar. É sempre para pedir. Nunca é para agradecer. E Paulo fala sobre isso. Sejam conhecidas diante de Deus com orações, súplicas e ações de graças. Apresentem os seus pedidos a Deus. Versículo 7. Dá para botar o versículo 7 aí? Filipenses no capítulo 4, no versículo 7. Dá para colocar? Pessoal do telão aí. Olha aí o que eu falei antes. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o seu e a mente de vocês em... Pode deixar esse versículo aí. Então, o segredo para se vencer a ansiedade é ter essa paz. Como é que eu tenho essa paz, Rafael? Me esvaziando, colocando diante de Deus, através de um relacionamento com Ele, as minhas súplicas, os meus pedidos e também os meus sentimentos, expondo para Ele as minhas emoções, os meus medos. Será que você, na sua oração com Deus, você tem coragem de colocar diante dele os seus medos? Porque para alguém você tem que revelar esses medos. Se você não revela nem para Deus, você vai revelar para quem? E o homem desde pequenininho, ele, não pode ter medo, você é homem não chora. E aí é o tempo inteiro, não, você não pode chorar, levanta, vambora. Tem que matar um leão por dia. Em algum momento, meu irmão, a sua fragilidade tem que ser revelada para alguém. Então, se a sua fragilidade não é revelada nem para sua esposa, que é a pessoa mais interessada junto com você, você vai revelar para quem? Nem para Deus você revela.
Senhor, eu tenho medo que isso aconteça. Eu tenho medo que essas situações aconteçam na minha vida. Porque a partir do momento em que eu falo, que eu verbalizo isso, o processo de cura começa a surgir na minha vida. Eu me coloco numa posição de total dependência dele. E aí essa paz, e a paz de Deus que excede todo entendimento, guardará o coração não é só o coração. Porque o nosso maior problema está aqui, ó, na nossa mente, cara. Repita assim: a mente mente o tempo todo. A mente mente o tempo inteiro. A gente é sempre tendencioso a achar que não vai dar, que não tem jeito, que acabou, que é o fim. Guardará o vosso coração em Cristo Jesus. E aí ele diz assim, ó, pode botar o 8 aí? Tem como botar o 8? Finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro. O versículo 8 está falando sobre o final do versículo 7, que é a nossa mente. Ele diz: finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas. Aí eu pergunto para você, o que você tem pensado? No que você tem permitido que a sua mente permeie? O que você tem pensado? E o que você tem permitido que entre no seu coração? A dúvida, o medo, a ansiedade, a preocupação? Porque, queridos, a sua ansiedade, ela não pode acrescentar nada, a não ser uma morte antecipada. A sua ansiedade, ela rouba você do presente. O Fábio de Mello, ali no livro Quem Me Roubou de Mim, ele dá uma aula falando exatamente sobre isso, que em alguns momentos da nossa vida, nós somos roubados. O Breman Menning fala isso no livro O Impostor que Vive em Mim. Em alguns momentos, diante de tanta angústia, nós somos roubados de nós mesmos, e um impostor surge. É você mesmo, mas é um impostor. E aí a pessoa que era alegre, feliz, contagiante, se torna em alguém amarga, amargurada, diante de dores. Então, de que forma a minha mente vai desfrutar essa paz, essa alegria? Ele diz: ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam e ouviram e viram de mim, e o Deus da paz estará com vocês. Se eu não consigo colocar em prática as palavras que eu recebo de Deus, eu vou sempre, a todo momento, vir aqui e ir embora e nada vai acontecer. A palavra, ela vem no meu coração. Quando eu saio daqui, o passarinheiro, Satanás, vai lá e ele rouba a palavra, e aí eu me sinto vazio. Eu preciso aprender a colocar em prática aquilo que eu ouço. Eu preciso muito mais do que ouvir, dar ouvido àquilo que Deus tem falado comigo. Ah, mas é muito difícil. Foi difícil para Noé, quando Deus mandou ele construir um barco, se nunca havia chovido. Você sabe o que ele fez? Decidiu construir. Sabe quanto tempo demorou? 120 anos. E você acha que Deus foi lá de novo e falou com ele? A Bíblia fala de Abraão, o pai da fé. O pai da fé. Deus ficou 13 anos sem falar com ele. 13 anos. E tem gente que fala assim: Deus falou comigo, Deus falou comigo, Deus falou comigo. Eu falei, não é possível, tem um zap de Deus. Um zap. Deus ficou 13 anos sem falar com Abraão. A pessoa falou, Deus falou comigo. Tem uma pessoa que saiu da igreja, falei igual eu tinha uma vez, o pastor estava conversando comigo. Não, porque a pessoa veio aqui e disse que Deus deu uma direção para ela sair. 2 meses depois voltou. Falei, acho que Deus está confuso. Entende? Então a gente fica atribuindo a Deus aquilo que Ele não disse, aquilo que Ele não falou. Quando na verdade é isso aqui, ó.
para essa paz de Deus, que excede todo entendimento, guardar o nosso coração e a nossa mente, nós precisamos colocar em prática isso. Então, a gente vai fazer diferente hoje nesse culto. Nós vamos fazer diferente. Nós vamos seguir os conselhos de Abraão. Nós vamos colocar diante de Deus o nosso coração hoje, com orações, súplicas e ações de graça. Eles vão adorar o Senhor e você vai ter um momento de intimidade com o seu Deus, entendendo que primeiro você precisa se relacionar com Ele, depois você precisa ou pode pedir a Ele e sim depois agradecer a Ele. Então, enquanto eles vão começar a adorar, se você quiser ficar de joelho, se você quiser permanecer sentado, se você quiser ficar em pé. Agora, se você já está com pressa para ir embora do culto, ou se você já não sabe nem como orar, é porque talvez você já comece a pedir a Ele: Senhor, eu preciso ter intimidade com o Senhor, que eu não tenho. É como se a gente fosse estranho um do outro. Eu não sei nem como falar. Está aí uma oportunidade para você estreitar esses laços e viver essa intimidade. Senhor, eu quero te conhecer. Eu quero conhecer mais do Senhor. Eu quero entrar na tua presença e eu não quero ter pressa, Senhor. Eu quero desfrutar de momentos na tua presença, onde eu falo aquilo que está no meu coração, aquilo que produz medo, aquilo que me preocupa, aquilo que me rouba de mim. Todas as vezes que eu caí, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor possa colher cada oração, cada lágrima que está sendo colocada diante do Senhor agora. São os teus filhos. E ficar feliz. Aleluia. Nada faz sentido sem ti, Jesus. Pai, é no nome de Jesus que nós colocamos as nossas vidas diante do Senhor, agradecidos ao Senhor pelo dom maior que foi o dom da vida. Somos gratos ao Senhor porque através do teu fôlego, do teu sopro de vida, nós estamos aqui. Te agradecemos porque a palavra do Senhor chegou até nós num tempo aceitável. Te agradecemos porque o Senhor decidiu nos aceitar. Foi o Senhor que nos aceitou, porque o Senhor nos amou primeiro. Não existe nada em nós de bom. Se o Senhor não estiver em nós, nada de nós presta. Queremos te agradecer pela vida, pela família, pelo casamento. Queremos te agradecer pela subsistência, pelo pão sobre a mesa. Em meio a lutas e dificuldades, queremos te agradecer porque entendemos que poderia sempre ter sido pior. E se não foi, é por causa do Senhor. É por causa da tua mão. Obrigado, Pai. Porque mesmo não tendo tudo o que gostaríamos de ter, o que temos é suficiente para sermos gratos ao Senhor. Obrigado por aquilo que temos. Obrigado por cada mês desse ano de 2025, que no ano passado foi colocado expectativas sobre ele. Obrigado pelas lutas e dificuldades que aperfeiçoaram a nossa fé, nos aproximaram de ti, nos tornaram dependentes do Senhor, nos tiraram do controle e nos colocaram pequenos diante do Senhor, que é um Deus tão grande. Tem pessoas que entraram aqui nessa noite e que estão vivendo impossibilidades, mas não existe impossibilidade para o Senhor, porque o Senhor é soberano e pode todas as coisas. Basta uma palavra do céu e tudo muda. O Senhor é um Deus que, através do teu haja, traz à existência aquilo que nunca existiu. Obrigado, Senhor, por quem tu és. Um Deus que não ama ninguém, mas que é amor. Um Deus que decidiu entregar o seu único filho por amor a nós. Um Deus que Paulo fala aos romanos que se o Senhor é por nós, quem será contra nós?
Se nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou por amor a nós, como não nos dará, juntamente com o seu Filho Jesus, todas as coisas? Que o Senhor possa contemplar agora cada pedido, cada necessidade, cada impossibilidade, cada milagre, cada porta fechada. Contemple agora, Senhor, cada petição, cada pedido. Que o Senhor possa acolher no teu odre cada lágrima que está sendo derramada diante do Senhor. O deserto é um lugar de solitude, e às vezes o Senhor nos leva para o deserto, nos tira do meio da multidão para ter momentos de intimidade conosco. Nós queremos desfrutar de momentos de intimidade com o Senhor, sem que precisemos ser submetidos a esse deserto. Queremos viver, Senhor, aquilo que ainda não vivemos da parte do Senhor. Queremos experimentar daquilo que ainda não experimentamos da parte do Senhor, porque a tua palavra diz: provai e vede que o Senhor é bom. Queremos experimentar o Senhor. Queremos provar da tua bondade, do teu favor, do teu amor, da tua graça, da tua alegria. Mesmo em meio a lutas e dificuldades, que a alegria do Senhor seja a nossa força. Que a alegria do Senhor seja a nossa força. E que a paz, que excede todo o entendimento, possa guardar o nosso coração. Que a nossa mente, Pai, possa ser blindada. Que os pensamentos que permeiam a nossa mente sejam pensamentos de paz e não de mal. Toda mente ansiosa, toda mente preocupada, toda mente cansada, agora seja renovada em nome de Jesus. Toda mente temerosa, toda mente cativa e escravizada ao medo, seja liberta agora em nome de Jesus. Eu declaro o sono do justo sobre a sua vida. A palavra de Deus diz que o justo, ele deita e logo pega no sono, porque o Senhor é com ele. Eu declaro isso sobre a sua vida, porque o Senhor é com você. Perto está o Senhor. O Senhor está perto de você. Eu declaro sobre a sua vida intimidade com Deus. Que Deus revele os segredos que Ele tem para você, sobre você. À medida em que o Senhor encontre você, assim como Ele disse para Salomão: serei achado de vós, diz o Senhor. Pedireis e eu ouvireis quando me pedirdes de todo o vosso coração. Eu declaro sobre a sua vida, onde houver uma necessidade, que o milagre seja infinitamente maior. Onde houver uma impossibilidade, eu declaro que será palco de grandes milagres da parte do Senhor. Eu declaro a paz de Cristo sendo árbitro do seu coração. Guarda a nossa casa, Senhor, os nossos filhos, e que seja repreendido no mundo espiritual todo plano idealizado do inferno, se porventura para tentar parar, matar ou destruir. E que ainda nesse dia de quinta-feira possamos continuar desfrutando dessa paz que já começa a reinar dentro de nós e agora através de nós. Essa é a nossa oração, agradecidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você crê e recebe, dê a melhor salva de palmas a Ele. Vai em paz. Deus nos abençoe. Valeu! Só quero